Saia tua tenda, ó filho.
Oh, aleluia, Jesus, glória a ti, Senhor. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Tudo bem. Aleluia. Tudo bem. Minha bênção será sobre ti. Quem quer as bênçãos do Senhor? Todos nós. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim, pra você também. Aleluia. Novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Perdemos muitas coisas nessa vida, mas o que o Senhor tem reservado para mim, para você é surpreendente. Quem crê? Aleluia. O que o Senhor tem reservado para nós é muito maior, é muito melhor do que o que nós já perdemos. Aleluia. O que passou, passou, é difícil deixar para trás, mas nós temos que olhar para frente, acreditando que as promessas do Senhor não se cumpriram ainda, a se cumprir para a glória dele. Amém? Aleluia. Espírito Deus vem pra mim, tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua voz, te Abençoarei. sai da tua tenda. Quando ele saiu da tua tenda, da tenda dele, ele olhou primeiro para a areia da terra, areia do mar, e depois ele olhou para cima e ele viu as estrelas do céu. O que é que nós não vimos ainda? O que é que nós não ouvimos ainda? Eu creio que eu vou ver ainda muitas coisas que eu ainda não vi. Eu vou ouvir muitas coisas que eu ainda não ouvi. Quem crê também nisso? Aleluia. Tudo aquilo que for. Glória a ti, Senhor, Deus tremendo, Deus grande, Senhor Jesus, que a nossa terra seja fértil, Senhor Jesus, que a nossa terra seja boa, Senhor Jesus, que venha dar frutos, que essa terra seja a nossa casa. Aleluia. Senhor, chove, Senhor, na nossa casa, na nossa terra, Senhor, na nossa parentela, meu Pai. Limpa os nossos corações, Senhor, tudo que te entristece, a Deus, aleluia. Anseia por nós, como terra seca precisa da chuva. Teu
seu nome, Senhor Jesus. Alguns anos atrás, quando louvava o Senhor esses irmãos, tinha 200, 300 pessoas. Mas a mesma presença que eu sentia lá, quando eu louvava no meio dessas multidões de pessoas, eu estou sentindo aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. O principal aqui, o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo é seu nome, Senhor. O Aleluia. Senhor tem novidades para nós, que eu creio nisso, irmãos. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Não fique triste porque não está aqui. Glória a Deus, aleluia. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Aleluia.
glórias a Ti, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és santo, Tu és fiel, Senhor Jesus. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Estava meditando a passagem de Daniel, aleluia. Alguém tentou impedir, aleluia. Tentou impedir e calar, aleluia, a voz dele de louvar o Senhor, de orar, mas ele não se calou, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, grandioso Deus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus, Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo és Tu, Senhor Jesus. Tu és tremendo e santo. Vamos louvar mais um hino, amém, irmãos? Eu tinha separado apenas aqueles. Acrescentou mais um. Quem pode dizer graças a Deus por isso? Aleluia. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações esta noite. Aleluia. Diante da tua glória, não deixa se colocar de pé. Quem quiser, quiser ficar sentado, pode ficar sentado. De pé, diante da tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Queremos ter a Tua presença, Senhor, Teu Espírito Santo, oh Deus. Queremos mostrar o Teu sobrenatural, ó Pai. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Oh não, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou Teu templo. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluia. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. A Deus em Israel, que Deus possa abençoar os nossos irmãos lá na terra de Israel. Quem quer que o Senhor proteja aquelas crianças, aquele povo, né, irmãos? Quem pode dizer graças a Deus e nos dizer graças, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa visitar essas vidas que estão sofrendo, amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muito orgulho, muita alegria poder estar na presença do Senhor mais uma noite. Quero desculpar com o Piva. Pô, esquecemos o diploma de batismo do Piva.
mais essa noite, mas muito triste pelo que está acontecendo no Estado de Israel. Então eu quero com você orar pelo Estado de Israel, pelo país de Israel. A Bíblia relata que Deus abençoa quem abençoa Israel. Então, nós cristãos devemos nos unir e orar pelo Estado de Israel. É bem verdade que estamos vivendo nos últimos tempos. Jesus está voltando. Tem que se cumprir a profecia que diz que Israel será bombardeado, que muitas nações se voltarão contra Israel. E Jesus relata que quando isso começar a acontecer, estamos às beiras do arrebatamento. E esse é o momento. Está surgindo a efusão das religiões para uma religião única. Uma religião única significa a ascensão do anticristo. Se você conhece a história, você vai saber que os judeus foram martirizados pelo nazismo. O inimigo se voltou demais contra o judaísmo, contra os judeus, e usou Hitler para destruir mais de 6 milhões de judeus. E a Bíblia relata que nos últimos dias isso voltaria a acontecer. Está acontecendo uma perseguição antissemita. Judeus estão sendo mortos por todo mundo. Mais do que isso, cristãos estão sendo mortos em muitos países. E agora o nosso irmão, país de Israel, está sendo bombardeado pelo Irã. Então eu peço que você se levante e ore comigo pelo Estado de Israel. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai, eu me uno a cada vida, ó Pai, que está aqui presente, aquelas que estão pela internet, e aquelas que irão assistir depois e irão orar pelo país de Israel, pelo Estado de Israel. Pai, eu te peço nesse momento, ó Pai, proteja aquele país, o país em que o Senhor veio, que o Senhor nasceu, que o Senhor pisou, em que o Senhor viveu quando homem, Senhor Jesus. Proteja os nossos irmãos israelitas, proteja o nosso irmão judeu, proteja o Pai Celestial, aquela região, contra todo mal, contra o Irã, contra todas as forças satânicas que têm tentado destruir o legado deixado por Ti, Senhor. E que Seu nome seja glorificado através da vitória de todo cristão da terra e de todo o povo judeu. Tudo isso eu oro e peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ainda de pé, você que tem, pega a sua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse culto é um culto de Santa Ceia. A primeira Santa Ceia desse ministério. Não é a primeira Santa Ceia minha, porque eu sou pastor há muito tempo. Mas é como se fosse a primeira aqui. Aleluia. Muito feliz porque Deus nos permite voltar a fazer aquilo que mais eu gosto de fazer, que é ter comunhão com Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, seu capítulo de número 17, versículo de número 19. Aleluia. Quando você procura, eu vou pegar água, porque quando a gente fala demais, ainda mais na noite fria e seca, a nossa corda vocal ela começa a irritar. É necessário sempre estar tomando água. Aleluia. Mateus, capítulo de número 17, versículo 19 a seguir. Amém? Está escrito assim, no versículo 19. Aleluia. Aleluia. Deixa eu pegar parte da pregação que caiu aqui. Isso aqui é a parte da pregação. Eu trouxe para não cair, acabou caindo. Aleluia. Versículo 19 diz assim, de Mateus capítulo 17. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los?
E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, repito, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-se daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha comigo uma vez mais. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, toca do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, Senhor. Que nessa noite você já tinha, meu Pai, de ser tua ferramenta, de falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. E eu te peço, acampa um anjo poderoso de guerra à direita dessa porta de entrada, para proteger a tua igreja. Pai, eu te peço um segundo anjo de guerra à esquerda dessa porta de entrada, para guardar a tua noiva. Pai, eu te peço aqui do meu lado direito um anjo poderoso de guerra, para me proteger na fala que o Senhor coloca em meu coração. Pai, eu te peço do meu lado esquerdo mais um anjo poderoso de guerra, para me guardar, e que eu venha ser fiel àquilo que o Senhor colocou em meu coração, em meus lábios. Me usa, Senhor, para falar o que a igreja necessita ouvir. Diga amém. Fala comigo, Senhor Jesus. Fala comigo. Senhor Jesus. Fala comigo. Amém. Tome seu assento. Você que pode, é a palavra do Senhor. Eu estava ontem, depois do culto que tivemos aqui, meditando em algumas coisas do Senhor, e Deus começou a me incomodar para eu estudar o grão de mostarda. E é por isso que essa semente de milho está aqui. O grão de mostarda, querido, é uma das menores sementes que existe. Certa feita, em uma igreja lá em São Pedro, um irmão levou um grão de mostarda para eu ver. Ele é minúsculo. Olha o tamanho da semente de milho. Então Jesus, ele está com os seus discípulos em um lugar, diz o texto, e ali os seus discípulos são chamados para expulsar um demônio de um jovem que estava se jogando no fogo, um jovem que estava se martirizando, se cortando, e eles não conseguiram expulsar esse demônio. E então o pai desse jovem diz no texto sagrado, ele vai até Jesus e ele pede que Jesus vá libertar seu filho. E Jesus vai com apenas uma ordem, o jovem fica liberto e os demônios se sujeitam a Deus. Então os discípulos que andavam com Jesus estavam em santidade, eles se admiram porque eles não conseguiram. Então, em particular, vão até Jesus e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus, olha, por causa da sua pequena fé. Aí Jesus começa a dizer, é a segunda vez nesse mesmo livro que eu ouço Jesus citar o grão de mostarda. Mais para trás, ele conta a parábola do pé de mostarda e do grão de mostarda. Mas agora, mais para frente, aqui no capítulo 17, versículo 19 a seguir, ele começa a dizer: olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, isso que Jesus chamou a atenção. Eu sempre preguei, sempre escutei as pessoas dizendo, usando a escritura, dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aqui começa a pregação. Mas não é isso que está escrito, irmãos. Está escrito assim: Jesus vai, olha para os discípulos aqui em Mateus capítulo 17 e diz: olha, vocês não expulsaram esses demônios pela sua pequena fé.
Mas se vocês forem, tiverem a fé, como um grão de mostarda, você dirá para aquele monte: sai dali e lance-se ao mar. Ele fará isso. Então Jesus me leva a estudar a mostarda, querido. Porque ele dizia: como um grão de mostarda. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu desejo, eu não sei qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Mas se você for começar a deixar entrar no seu coração a fé, como a de um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, tudo será possível. Você vai atingir o seu objetivo. E Deus me leva a estudar o grão de mostarda. Nós olhamos para o nosso tamanho, para a nossa capacidade, para a nossa pequena força, e não cremos no que falamos, no que profetizamos. Nós cristãos, muitas vezes tememos talvez a nossa incapacidade ou o tamanho do gigante. E aí, a nossa fé não consegue alcançar o coração de Deus. Mas o grão de mostarda, irmãos, ele é minúsculo. Eu não tenho ele aqui. Numa próxima eu vou procurar trazer. Mas eu consegui esse grão de milho. E já caiu. Não existe fazendeiro que não tenha fé. Eu preciso ser como um fazendeiro. Tu não pode, meu irmão, minha irmã, você colocar uma sementinha dessa numa terra. Você que tem uma terra, uma horta, tu não pode você preparar aquela terra, você carpir aquela terra, você adubar aquela terra, e você com suas mãos, porque você tem fé que ela vai nascer, porque você sabe, fé é certeza. Fé não é algo impossível, é só ter certeza que vai acontecer. E eu pego uma sementinha e coloco, faço um buraquinho na terra e coloco terra em cima dela. E eu rego aquela sementinha. E eu durmo tranquilo. Porque em determinado tempo eu sei que vai acontecer. Eu faço a minha parte. Eu rego, eu adubo, eu espero. E toda manhã eu já tive horta, eu ia de manhã para ver um plantinho nascendo. E aí, um belo dia, vou arrancar aqui o fechinho da folha. E aí, um belo dia, eu acordo de manhã com a certeza, hoje vai aparecer. E aí eu vejo saindo da terra um lindo brotinho. E eu me alegro. É isso que eu preciso. Nesse momento, a sua dificuldade, o seu milagre é como essa semente. Eu preciso crer que vai acontecer. Eu preciso entregar para Jesus, confiar em Jesus. Jesus é a terra, querido, que vai fazer germinar o seu milagre, que vai fazer germinar o meu milagre. Eu preciso fazer como fazendeiro, depositar esse pedido diante de Deus e regar, como eu rego, orando, chorando, esperando, tendo a certeza que é só uma questão de tempo, irmão. E Jesus me leva a estudar o grão de mostarda. Como eu tenho que ter a fé como a de um grão de mostarda, não pequena. O grão de mostarda, Deus, ele é muito difícil de ser destruído. Eu vou estudar porque Jesus falou, citou o grão de mostarda. O grão de mostarda é tão duro que é difícil de ser destruído. A semente da mostarda, a nossa fé tem que ser como a semente da mostarda, inabalável.
O grão de mostarda, ele não é destruído pelo tempo. A minha fé tem que ser como a de um grão de mostarda. Foi Jesus que ensinou. Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a resistência do grão de mostarda. Da forma que você resiste, chorando, orando, isso vai fazer gerar um milagre na sua vida. Grão de mostarda. Aleluia. Grão de mostarda, irmãos. Primeira característica do grão de mostarda: ele é duro de ser destruído. Já pensou? Quero que você pense comigo. Já pensou se você plantasse, gastasse todo o seu dinheiro plantando uma semente que vai gerar milho? Você de uma hora para outra acorda e vai começar a plantar, e lá planta, pega tudo que tem verde, compra semente e começa a plantar uma horta de milho, uma explodiu na minha mente aqui agora, uma horta de milho, vai. Agora eu pergunto para você: você gastou o que tinha para plantar milho, sabendo que no futuro você vai colher milho? De uma hora para outra você ia acordar e falar: eu não quero mais milho. Você tem coragem de arrancar todas as sementes, sabendo que ia perder a semente? Alguém aqui faria isso? Sabe por quê? Porque não importa o tempo. Você sabe que você vai colher milho. Você só não sabe o quanto você vai colher. Mas o problema é que a nossa fé é diferente. Eu começo servindo a Deus. Eu começo crendo no milagre, eu começo plantando a sementinha da fé. E ali o tempo passa, eu acordo e digo: eu não quero mais servir a Deus. Você começa a arrancar o que você plantou. Não dá tempo dela germinar, dela crescer. Uma vida com Cristo é uma vida longa, e eu preciso que a minha fé seja como a de um grão de mostarda, que uma vez lançada na terra, ou seja, na presença de Deus, pode destruir. É por isso que nós não estamos alcançando mais milagres maiores, porque eu planto a semente da fé e vou lá e tiro. Você não planta uma semente, o agricultor não planta uma semente na terra e amanhã diz: será que vai nascer? Não. Ele sabe que é questão de tempo. Ele sabe que ele tem que fazer a parte dele, que ele precisa regar aquela semente. E o grão de mostarda, uma característica do grão de mostarda é a sua resistência. Você vai dizer: você não sabe o que estou passando. Eu estou fraco, eu não estou resistindo. Então vamos orar. A minha fé está fraca. Jesus ensinou a orar pedindo para Ele aumentar a minha fé. Você não pode duvidar do seu milagre. Você não pode, tem que ser um fazendeiro. Invista no seu sonho, invista na sua fé, porque no tempo correto você vai colher milhões e milhões de milagres. E aí, o grão de mostarda é pequenininho, resistente, e quando ele nasce, fui estudar a mostarda, ela cresce muito rápido. É só questão de tempo, meu irmão. O seu milagre está próximo, bem próximo. Glória a Deus. E quando ele ser gerado, ele vai crescer tão rápido que as pessoas que precisam do milagre vão vir até você, e você vai contar quem te proporcionou o milagre, que foi Jesus, e essa pessoa vai se converter. Seja Deus. Grão de mostarda, quando ele é lançado na terra, ele começa a germinar, ele cresce rápido e se torna a maior das hortaliças. Ele atinge 3 metros de altura. Uma hortaliça com 3 metros de altura. Só sei que quando você planta a fé, você colhe milagre. E o milagre geralmente tende a ser maior do que você esperava. Por isso Jesus Cristo citou aquele pé de mostarda, uma semente de mostarda.
E ali, Deus me ensina, querido, que muitas vezes você se entrega para Jesus e Ele começa a deixar você nascer na fé. E você vira as portas e sai. E tem que começar tudo de novo. Irmão Fábio, você gosta de planta, trabalhando junto. O que acontece se o plantão pede alface no frio? E ele começar a nascer e começar a viajar, e eu não cuidar, eu virar as costas. O que acontece com ele? Eu quero que você fale mais alto. O que acontece? Quando você planta um pé de alface no tempo do frio, e você, se você cuidar, ele não queima. Mas se você não cuida, o que acontece com ele? Ele morre. E eu me preocupo com o pé de alface e não me preocupo com a minha salvação. Eu sei que o pé de alface, se eu não cuidar, ele morre. Só que a minha fé é a mesma coisa. A minha vida é a mesma coisa. Eu preciso cuidar da minha fé com Cristo. Ele nasce, mas até ele crescer, tem um processo. Irmão Joel, eu preciso cuidar dessa sementinha chamada fé, que começou a germinar na minha vida. Eu preciso deixar o tempo de Deus me dar um crescimento. E agora, o pé de mostarda tem 3 metros de altura. E agora tem uma fase interessante do pé de mostarda, irmãos. A semente de mostarda, ela não aceita mutação. Repita comigo: mutação. Mutação. Mais uma vez: mutação. Mutação. A semente de mostarda não aceita ser transgênica. Que isso, com outras palavras? Que misture a mostarda com outra planta. E a fé em Cristo também não. Se eu quero crescer, eu tenho que manter meu foco. Se eu quero buscar em Cristo o milagre, eu preciso olhar para Cristo. Porque se eu olhar do lado, acabou para mim. Eu tenho que voltar no final da fila. A mostarda me ensina muito. Jesus nunca fez nada por acaso. Se você estudar a profundeza de tudo que ele citou, tudo é um porquê. A semente de mostarda é única. Não tem como eu misturar a raça da mostarda, tirar uma raça diferente, uma raça híbrida. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que ser como o grão de mostarda, resistente, chorar e não deixar. Você tem que ter certeza que quando você começar a ser exaltado, você vai crescer, vai atingir o seu objetivo. Você precisa ter certeza que quando o tempo passar e você estiver grande, você precisa não mudar. É o que a fama faz com nós. É o que o Estado faz com muitas pessoas. Elas começam bem, elas começam servindo a Deus, mas a fama, o dinheiro tende a mudar algumas pessoas. Eu não sei qual é o seu sonho. Eu não sei qual é o seu sonho. Mas eu quero citar uma pessoa que eu gosto muito de citar: Davi. Davi é como eu e você. É alguém tido como incapacitado, rejeitado na sua casa. Nossa, seu irmão Fernando, você tem vindo, irmão? Deixa eu dar um abraço nele, peraí. Gente, dá um abraço para o irmão. Aleluia. Davi é uma pessoa rejeitada pela sua família. Davi, o seu pai fez uma festa para receber um profeta e esqueceu Davi no campo. Quem sabe você está esquecido? Quem sabe você está abandonado? E tudo que Jesus quer que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida, mas você precisa ter característica que o grão de mostarda tem: confiar.
Ele está no campo. Mas Davi era um adorador de Deus. Antes de ser um filho, de ser um irmão, Davi era um servo de Deus fiel. Eu fico imaginando eu esquecido pelo meu pai, meu Fernando, pela minha mãe, pelos meus irmãos, todo mundo na festa e eu lá cuidando de ovelhas. Se eu tivesse no lugar de Davi, eu já tinha matado todas as ovelhas do meu pai. Eu ia dizer: meus irmãos não me amam, meu pai não me ama, estão todos se divertindo e eu cuidando de ovelha, esquecido. Eu mataria, como homem que sou, mataria todas, faria churrasco das ovelhas. Mas Deus procura homens como Davi, homens que honram o pai, homens que honram a mãe. Antes de tudo, não importa o que meu pai fez para mim, não importa o que minha mãe tem feito para mim, o meu dever é honrá-lo. Então Davi estará esquecido e o leão vem sobre as ovelhas do pai, ele mata o leão. E Davi estará esquecido, vem o urso, ele mata o urso. Deus tem compromisso com pessoas sinceras, não com pessoas perfeitas, mas pessoas que escolhem ser honradas. E agora Davi, o esquecido, se torna rei de Israel. Davi, esquecido, se torna imperador de Israel, muito mais do que rei. Davi se torna rei em Hebron, mas depois em Samaria se torna imperador. Israel tinha 2 reis. Judá, eu acho que eu não lembro, outra tribo, estava em Hebron. Davi liderou 2 reinos. E depois ele uniu todo o império, uniu as 12 tribos, de menino pastor, rei a imperador. Seja como eu gostar. Não tem a ver com ser pequeno, irmão. Tem a ver com ser resistente. Toma uma atitude de vida. Entregue para Jesus Cristo a sua causa. Espera o tempo que esperar, passa o tempo que passar, mas seja como um agricultor, confiando que no tempo correto vai acontecer. Não coloque um será na sua vida, é ir confiar. O mundo nos odeia. Confia que Deus vai te dar um crescimento, porque se eu depender de pessoas, eu vou enrolar. Quando se trata de fé, é o pessoal. Você tem que ter certeza que vai plantar uma semente e ela vai nascer. E Davi agora, na sua morte, ele se lembra de tudo que eu fiz por ele. E ali o menino que era simples, que era humilde, ele doa uma fortuna para a construção do templo. Do começo da vida ao fim da vida, Senhor Deus. Errou bastante. Quem não erra? Né, Fernando? Quem não erra? Somos falhos. Mas a nossa fé estiver alicerçada em Jesus e tiver na certeza que Ele tem poder e Ele tem para mudar a nossa história, Ele vai mudar. É só uma questão de tempo. Seja como eu gostar. Tenha uma fé verdadeira, irmão. Sai dessa noite aqui. A gente vai fazer uma oração. E nessa oração você vai apresentar a sua causa a Deus. Mas imagina que essa causa a Deus é uma semente que você pagou muito caro e você vai enterrar na terra. E você não vai poder tirar da terra, você vai perder o seu dinheiro. É uma ferramenta, é uma semente de investimento muito alto e único. Então, na hora da oração, eu quero que você, vou fazer algo simbólico aqui, e você vai imaginar a sua causa, o possível.
Desde que planta o eucalipto até poder fazer o primeiro corte, são 5 anos. O primeiro corte. Ou seja, confia no tempo de Deus. Deus quer mudar a nossa história. Só que Ele quer me ensinar a ferramenta que vai levar Ele a mudar a nossa história. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou preocupado, irmão. A gente mudou essa igreja, deixamos a polícia para isso, abandonamos a polícia para servir a Deus. Eu não estou preocupado se tem 10, se tem 100, não importa. Eu sei que Deus está trazendo e vai trazer. E se Ele não trazer muitos, não tem problema. Ele dá condição de sustentar e vou manter a igreja até morrer. Jesus, várias vitórias. Mas eu tenho certeza que desse lugar muitas vidas sairão transformadas. Porque nesse lugar a nossa missão é pregar Jesus, é ensinar você a se tornar um agricultor de Cristo, é ensinar a você a exercitar a sua fé, é te abraçar quando precisar, te exortar quando for preciso, mas de forma alguma fazer negócio com a sua fé, e de forma alguma fazer você ser um dependente de mim e viver como um homem santo. Não sou santo, sou comum como você. Só tenho fé, querido. Só tenho uma fé inabalável. Uma fé que me fez viver milagre. Se eu te contar o que eu já vivi com Cristo, você vai dizer que eu estou louco. Se eu te falar que eu já falei com muitos anjos, vão dizer que eu estou louco. Se eu te falar que no monte eu estava tão triste, o próprio Deus, Jesus desceu do monte, eu quase morri, eu caí, a noite virou dia, vão dizer que é mentira, mas é tudo verdade. Sabe por quê, querido? Eu acredito. Jesus não tem nada com quem não acredita. Ele se manifesta na vida de quem acredita. Eu estou cheio de passagem bíblica de teofania. O que é teofania, para quem não sabe? É Deus se manifestando na terra. Só que hoje eu não posso falar, porque as pessoas perderam a fé. Elas pregam, mas não acreditam no que elas pregam. Irmãos, essa pandemia assolou o mundo. Essa pandemia, por nome Covid, ela destruiu muitos sonhos do mundo. Mas no Brasil não poderia ocorrer isso. Por quê? Pergunta, por quê? Por quê? Porque o Brasil é o maior país cristão do mundo. Glória a Deus. Todo mundo, tudo bem, poderia ficar trancado na sua casa escondidinho, não sair da casa cheio de máscara. Mas o Brasil não podia, porque viver em Cristo não é ganho. Vocês acham? Se Jesus tivesse nesse tempo com os seus apóstolos, ele ia se trancar na casa dele? Vocês acham que se Jesus estivesse pregando com os 12 apóstolos, ele ia ficar naquele recolhimento? Não, ele ia sair para as ruas. Mas o que nós cristãos fizemos? Nos escondemos. Eu falo isso sempre. Eu tive um desprazer de cumprimentar homens e mulheres de Deus que pregavam cura, que revelavam até o número da RG. Vem cá, me apresenta aqui. Tem umas pessoas do sapatinho, as irmãs que rodam a igreja. Deus faz isso, a minha esposa faz isso de vez em quando. Mas que quando chegou a pandemia, qual é o nome da senhora? Irmã Silene, conheci, eu tive o desprazer de encontrar uma irmã que revela até a sua pensar. Chegou a pandemia, ó. Paz do Senhor, meu irmão. Ela, não posso. E o Covid? É a fé, vai voltar. Obrigado. É a fé da missão de hoje. Agora eu pergunto: se Jesus fosse a semana, e aquele leproso que entrou em Jerusalém no meio do dia, não poderia entrar no meio do dia, tinha que ser depois das 6, gritando leproso, leproso, leproso. Mas aquele leproso teve mais fé do que eu. Ele invade Jerusalém, poderia morrer ali executado, porque descumpriu a ordem judaica, e chegou para o
rabino e disse: mestre, estendeu as mãos, se quiseres, podes me curar. O que Jesus fez? Estamos em isolamento, estamos numa pandemia, não posso te tocar. Ainda que eu pudesse te tocar, eu seria excluído, porque eu sou sacerdote, eu sou um rabino e toquei no leproso, eu teria que ficar 7 dias em purificação no arraial isolado. Não. Ele disse: quero ser curado. Agora eu quero te dizer, você é o Jesus de hoje. A senhora é o Jesus de hoje. Eu sou o Jesus de hoje. Ele dizia: não. Ele disse em meu nome, irmã Mara, obras maiores farão. Ele fez tanta coisa. Olha, o livro de João diz, o Evangelho segundo João diz no começo, no final eu ia dizendo, que se ficassem registrados todos os milagres que Jesus fez, Fernando, irmão Piva, irmão Gabriel, não tem como, não teria livro para registrá-los. Mas Jesus me ensinou e disse que tudo que ele fez eu posso fazer mais. É a ordem do mestre, não é heresia. Só que eu preciso ter fé do tamanho, da forma, ter uma fé como a de um grão de mostarda. Olha eu escorregando aqui, não é do tamanho, é como. Eu escutei tantas pessoas dizerem que essa fé, que a minha fé tem que ser do tamanho do grão de mostarda, que está me errando de novo. É automático. Vocês perceberam? Eu vou usar o que é isso. Vocês perceberam que a falta de fé das pessoas, ela atinge a gente também? Está por aqui embaixo. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês perceberam que a falta de fé das pessoas contagia a minha vida? Fernando, você que é empresário, você pode encher, irmão, seu estabelecimento de segurança. Você pode ter os melhores recursos para guardar a sua loja, o seu veículo. Mas se Deus não guardar, vem um endemoniado, enfia a arma na sua cara, te vai de refém, rouba tudo que você tem, com a câmera filmando e vai embora. Só que Quando posso ver essa está paralítico, irmão? Meu Deus, eu não sabia disso, irmão. Nossa, não sabia disso, você não é agora. Mas está aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Vocês perceberam, irmão? O erro que muda de nada para o cristão de hoje, irmão. Cristão andando em máscara. Não estou pregando contra isso, mas se você estudar a máscara, você não pode respirar seu oxigênio. Você não pode abafar o oxigênio. Quem é das almas sabe. E um monte de gente que não conhecia começou a respirar o oxigênio que ele quer. Acho que tem hidrogênio, gás carbônico, se não me engano. Faz mal para a saúde, mas com medo de morrer. Quando eu percebo que a minha fé está abalada, querido? Quando eu tenho medo de morrer. Meu irmão, morrer é voltar para casa. E morrer em Cristo é ganho. O homem que tinha muita fé, como um grão de mostarda, resistente, que cresceu, foi Paulo. Só que Paulo passou uma vida com Cristo. Paulo pregou, Paulo profetizou, Paulo foi usado em maravilhas. E ali Paulo fica sabendo, depois de velho, que saiu a sentença, que Nero sentenciou Paulo. Mas Paulo teve uma vida com Cristo. Paulo era rico. O apóstolo Paulo deixou tudo para morar a Cristo. E aí, ele fica sabendo que o imperador Nero decretou a sentença de Paulo. Já estava quase 30 anos em Roma pregando. Qual foi a sentença de Paulo? Morte. Morte por decapitação. E ali é um texto que eu leio e choro. Que entrar no lugar de Paulo. Não é fácil, querido. Mas eu quero ter a fé de Paulo. Paulo começa dizendo, na segunda Timóteo, eu acho: Timóteo, venha depressa. Venha depressa, porque os dons já estão sendo oferecidos
sacrifício de aspersão. Com minhas palavras, vou ser morto por amor a Cristo. Eu não vejo Paulo desesperado, irmão, como nós cristãos da pandemia. Eu não vejo Paulo olhando para o céu dizendo: Senhor, eu te servi, eu sou crente. Vai deixar eu morrer na mão de Roma? Não. Paulo realmente entendeu o que é o grão de mostarda. Tem que ser firme, tem que ser resistente, tem que dar fruto. E o grão de mostarda, quando morre, nasce um grande pé de mostarda. A minha morte em Cristo produz fruto. E aí Paulo vai dizer: venha depressa, porque eu estou morrendo. Vou morrer decapitado. Nero já decretou. Está escrito aqui em 2 Timóteo. Aí Paulo ensina a ser cristão. Paulo vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, está reservado para mim a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E viver em Cristo, morrer é lucro. Até na morte Ele entregou. O que eu devo fazer da minha vida não é temer doença, não é temer a morte, não é temer bandido, não é temer circunstância, é ir pregar o Evangelho até a morte, se for preciso. Ser cristão é isso, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Poderia cantar bonito, pregar filosoficamente, ser coach. Não, querido. É ser um grão de mostarda, ser resistente, ir até a morte. Eu não sei o que você busca na sua vida, mas não sai desse lugar sem se entregar para Jesus hoje. Planta a sementinha da fé hoje. Vamos transformar isso aqui no jardim de Cristo. Glória a Deus. Você vai, não sai daqui sem se entregar para Jesus de forma nenhuma. Sim, Deus. Ele tem poder para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para virar esse quadro que te envergonha. E você na internet está acompanhando. Se entrega para Jesus. Glória a Deus. Se você um dia depositou a sementinha da fé em Cristo e arrancou porque você se desviou, ainda tem que você plantá-la. Ainda tem que você plantar, porque Deus vai permitir você colher. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmão, foi me entregar para Jesus. Quando eu errava, Fernando, eu não sabia nos pés de quem chorava. Ia para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição. Mas depois que eu conheci Jesus Cristo, Ele virou minha referência de choro. Quando eu passo dificuldade, eu choro na presença do Senhor. Quando eu passava dificuldade, quando meus sonhos ainda não eram realidade, parecia impossível passar na polícia federal lá, que eu estudei um dia. Parecia impossível ser chamado, porque demorou 4 anos para chamar. Eu chorava dentro do Senhor. Não sei se foi Deus para testar minha fé, ou se foi demônio, enviou um crente para ligar para mim: pastor, cadê? Não vai ser chamado? Meu pastor, a gente vai começar o jogo. Lembra? Exatamente, glória a Deus, meu parceiro, acompanha. Pessoas ligavam para mim, porque eu testemunhei, que eu passei na prova assim, tudo, só que demorou 4 anos para chamar. Alguns homens que eu peguei da igreja, fiz parte da igreja, eu nem vou citar não, pode me envergonhar, pastor. Se você pessoa fez subir, eu não subi. E aí, Elias, pastor Elias, nem pastor chamava mais, irmão Elias, se mereceram, dizendo: você não vai ser chamado? Você não ia ser chamado? Perguntaram: Deus não te falou que você ia ser chamado? Você sabe o que é chorar nos pés do Senhor? Só que chegou o dia, querido. Quem acompanhou a minha formatura sabe. Quem me acompanhou todo dia na escola sabe. Eu fiz um Big Brother com tudo aquilo, para mostrar que Jesus cumpre o que Ele promete. Porque eu confiei. Eu não sei qual é o seu problema, mas não saia daqui nessa noite sem entregar para Jesus. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu
não deixe esse culto acabar sem você entregar esse sonho para Jesus. Eu sou um bom administrador. Jesus fez a administração. Eu sou um homem trabalhador. Jesus que inventou o trabalho. Eu sou um sábio. Jesus inventou a sabedoria. Não tem como. Não tem ninguém melhor para cuidar do seu sonho, do seu projeto, Fernando. Não tem ninguém. Eu tenho uma doença mortal. Jesus também fez a medicina. E detalhe, ele venceu a morte. Se o caso for morte, ele venceu a morte. Se o caso for finança, ele deixou uma vida milionário. Se Jesus encontrar no meu coração, um coração puro, ele vai depositar bênção financeira na minha vida, mas só se ele acreditar. Porque eu sou cristão há tanto tempo e não consegui um carrão. Porque Deus é Pai. Porque me conhece. Ele sabe que se eu tiver um carro importado, eu largo a minha mulher, eu posso falar. Eu vou para bagunça. Ele não vai dar. Por quê? Eu ainda não fiquei rico. Porque se eu ficar rico na presença de Deus, Ele sabe que eu vou iniciar, vou morrer, vou entrar nas drogas. Mas se Ele sondar um coração puro, sincero, Ele é o ponto da batidora, irmãos. Aleluia. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Você entendeu o que é o grão de mostarda hoje? Você tem para entender legal? O grão de mostarda, ele é pequeno. Não tem a ver com o tamanho, o milagre de Deus na sua vida. O que Deus quer fazer na sua vida não tem a ver com capacidade, nem com aparência. Tem a ver com resistência, tem a ver com o quanto você consegue acreditar no impossível. Irmãos, eram 12 discípulos no barco, com medo de um fantasma, porque viram Jesus andando sobre as águas em meio à tempestade. Fala para mim, querido, quantos conseguiram andar sobre as águas? Só um. Pode ficar aqui. Aleluia. Oi? Pode vir, irmão. Vem, irmão. Aleluia. Irmão, tá na pizzaria, tá? Gabriel, né? Vem cá. Vou fazer uma parada sua. Acho que aconteceu comigo, sabe o que foi? Estresse nervoso. Estresse nervoso. E aconteceu uma coisa, eu saí de casa e do nada, ele ligou. Eu fiquei paralítico durante 7 meses, cadeira de rodas. Paralítico, só que eu sei o que é uma pessoa paralítica, eu sei o que é. Tudo para dar banho, tudo. Isso eu sei. Eu sei. Aqui, ó. Esse é o que Deus no coração. Eu pedi para Deus. Se eu andasse, me tirasse fora do mundo. Porque todo mundo, para dar banho em mim, para tudo necessidade. Agora, irmãos, Eu estou em pé. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. eu andava com ele com raiva, você sabe o quarto que ele tinha. Não sei se ele tem ainda, mas empresário. É um homem que vai fazer uma brincar com as armas aí, né? O cara não pode ficar. Agora, irmão, ele passou tudo que passou. Você acha que Deus não tem melhor para tirar? Eu passei mais aí, né? Ó, Fernando, Deus está vendo a sua vida. Agora eu falo para você, hoje eu estou em pé. Aleluia. Graças a Só Deus. começo. Porque se eu falar para você, se eu tivesse lá do seu lado aqui, que eu estava 2 pessoas do meu lado aqui, que eu não aguentava. Você está aqui hoje. Estou feliz de te ver, Fernando. Não sai desse lugar sem entregar para Jesus hoje. Faz o propósito com Deus hoje. Ele vai mudar a sua história, tá bom? Ó, você que comprou uma pizza, vai no Caprioli ali. Pizza maravilhosa a pizza dele. Muito bom. Tá bom? Vamos orar para o Senhor. Quem passou que é paralítico, eu sei que é cadeirante aí. Eu sei. Vai ir no banheiro para tomar banho. Isso aí eu sei. Eu passei por isso aí. Sou saudável. Isso é coisa que. Deus maravilhoso. Deus bom, né? Jesus. Eu acredito que Deus vai
sabe o que é o poder que a gente tem de ir e vir. Então é o poder da saúde, né? E Deus vai te honrar. Eu andava muito aqui ali, aí no começo, depois ficou talvez. Meu Deus. Mas Deus te livrou, irmão. Ó, vamos pra frente, Deus vai te abençoar mais. Deus abençoe essas pernas suas aí. E Deus vai te guiar na presença dele. Deus bom. Aleluia. Graças a Aí Deus. eu pergunto, querido. Deus fiel. Aleluia. Eu conheço Deus há muito tempo. Gente, é fé. Ou você vai esperar passar o que o Flamengo passou para começar a depositar a sua fé verdadeira em Cristo. Ele acabou de dizer que ele orava para voltar a andar, é verdade? Você acha que você precisa ficar paralítico para ter certeza da sua vitória?